Graça e paz, queridos. Hoje eu gostaria de continuar o nosso tema sobre o arrebatamento, mas exatamente sobre o momento do arrebatamento. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22, e depois Mateus 24, 27 a 31 nos diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, gostaria de lembrar que nós vimos até aqui sobre os princípios das dores e o início da grande tribulação. O texto que nós acabamos de ler fala dessa tribulação, uma tribulação que jamais foi vista na história da humanidade. Momento super delicado e difícil. Às vezes nós pensamos que esse momento que estamos vivendo de pandemia, onde temos visto a dor estampada em muitas pessoas, muitos familiares, se este não é o momento também da grande tribulação. Se este é o momento da grande tribulação, estamos marchando para o final. Essa grande tribulação não é uma tribulação individual de pessoas, mas é uma tribulação de todo o planeta Terra. E isso, de fato, nos dá a conclusão que é uma grande tribulação, que estamos passando uma grande tribulação. Se é esta, a qual Mateus 24 nos diz, eu não sei, mas que estamos numa tribulação, estamos. Mas o que nos chama a atenção é que nesse texto diz, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ou seja, se os dias da tribulação não forem abreviados, nenhum ser humano na face da terra vai viver. Isso para mostrar o quão difícil é a grande tribulação. Mas nos diz que por causa dos eleitos, por causa daqueles que Jesus chamou, por causa daqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, por causa daqueles que foram à cruz de Cristo Jesus, esses dias serão abreviados. E nos diz, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nos diz o texto no versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Ou seja, no momento em que o Senhor aparecer, acaba a tribulação para nós, para os eleitos. Então diz assim, então aparecerá no céu o final do Filho do Homem. Não sabemos que sinal é este, mas vai aparecer um sinal. E diz aqui que todos os povos da terra se lamentarão e vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com muito poder, com muita glória. E diz a palavra do Senhor no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, algo estupendo, algo maravilhoso. E diz aqui, os quais reunirão os seus escolhidos, aqueles que têm o selo dos quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade, queridos. Esse é o momento do arrebatamento. E nos diz a palavra que nesse momento, 1 Tessalonicenses 4,15 diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui fala da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos escolhidos, daqueles que morreram em Cristo Jesus, daqueles que aceitaram Jesus como Senhor Salvador. Nesse momento em que o Senhor aparece nos céus, essas pessoas são ressuscitadas, seus corpos transformados. E nos diz exatamente também que nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados agora. Primeiro ressuscita os mortos em Cristo, e os que estiverem vivos vão desaparecer da terra, serão arrebatados, serão tirados vivos. E naquele momento os nossos corpos são transformados e glorificados. Os que ressuscitaram terão um novo corpo, e nós teremos um corpo glorificado, um corpo celestial. E aí vamos estar para sempre com o Senhor. Nos diz a palavra do Senhor: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Jesus, se você tem Jesus, naquele momento os seus olhos serão abertos para a eternidade. Naquele momento você vai ver os céus, vai ver a glória do Senhor. E eu gostaria de concluir dizendo uma coisinha para você. Aquilo que está em Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Não fique aí apático na fé. Não fique aí simplesmente como a pessoa que vê todas essas coisas, mas não adentra, fica com o coração endurecido. Deus quer que a palavra adentre dentro do seu coração, abra o seu coração, receba Jesus como Senhor e Salvador. E se você já tem Jesus, está na hora de mudar mais e mais, está na hora de viver a graça de Deus, está na hora de você muito mais diante do Senhor orar, santificar-se, pedir perdão pelos seus pecados. Lava o seu coração de todos esses pecados, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Faça isso, tenha uma vida com Cristo, pratique as obras que o Senhor disse para você fazer como resultado da salvação, e não as obras como você, eu vou fazer para eu ser salvo. Não, você tem que fazer as obras porque você já é salvo, porque Deus quer o melhor para a sua vida e que você receba galardões de Deus lá no céu. Aquele momento vai ser um momento glorioso. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Sabe por quê? Porque se você não se ressuscitar naquele momento, se você não subir com o Senhor naquele momento, eu sinto muito. Você vai participar da segunda morte. E a segunda morte não é uma morte para a salvação, é uma morte para juízo. E naquele momento você será acusado pelo próprio Deus por não ter recebido Jesus. E infelizmente o seu destino é o lago que arde com fogo e enxofre. Por isso mude, por isso aceite, por isso viva Jesus. Ele está aqui e Ele quer te abençoar. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Pai, abençoe todos que ouviram e que eles recebam Jesus ou melhore as suas vidas e preparem para o encontro celestial contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço.